situação está aí, eu vou ter que enfrentar, eu vou ter que resolver. Então, quanto antes eu começar a resolver ele, antes eu vou conseguir ter uma solução. Ou, quanto antes eu começar a resolver ele, antes eu conseguir dormir mais tranquila, né? Então, começa logo já, encara, olha, vamos ver quanto tem, fala com quem está devendo, olha, eu vou pagar, só me deixa um tempinho, mas iniciar, a gente tem que começar de algum lugar, né? Então, quanto antes fizer, melhor vai ficar, antes vai terminar também, né? Quanto antes começar a resolver o problema, mais cedo termina a dificuldade, né? Muito interessante. E, Graciela, nós estamos aqui falando sobre esse assunto voltado mais à questão pessoal, familiar, né? Da organização financeira. O que mais você poderia dizer, especialmente agora pensando no jovem? O jovem que talvez às vezes não tem assim uma noção bem real do valor do dinheiro, talvez não entende ainda bem talvez o trabalho, a dificuldade de construir uma vida financeira sólida ou de conseguir um patrimônio. O que você diria para um jovem que nos assiste em relação a essa construção da sua vida financeira material? Bom, eu sempre digo assim, primeira coisa, conversa com teus pais. Vê com eles, olha, o que custa manter uma casa? O jovem não tem, às vezes, noção de quanto custa manter uma casa. É muito fácil. Ah, não, meu pai consegue pagar, né? Eu acho que ele tem que primeiro participar do orçamento doméstico, ver quanto se ganha, quanto se gasta em cada coisa, como é difícil para os pais conseguirem. E ele também começar a estudar sobre uma parte financeira, ele ir atrás de cursos. Um jovem daqui a pouco, na adolescência, já pode fazer cursos, né? Então ele pode procurar o Sebrae, algum órgão, e começar a fazer cursos de administração financeira para poder se organizar. E outra, sempre fui a favor da mesada, porque que ele vai ter a mesada e vai dizer, olha, com essa mesada tu vai ter que conseguir fazer isso, isso, isso e isso. Se tu não conseguir terminar o dinheiro no segundo dia, sinto muito. Então, ele tem que aprender o valor do dinheiro e esse valor é tendo dinheiro na mão. Olha, tu vai conseguir gastar tanto. Ele acaba dando valor e muito o diálogo. Os pais têm que conversar, de explicar, olha, eu não vou te comprar isso, por que tem isso, por que nós temos essas despesas, porque isso é importante para a nossa família agora, até para eles não terem às vezes a revolta com os pais. Eu acho que sempre tem que sentar e conversar com eles, não só dizer o não, ou tá apertado, não, por que tá apertado? Não, porque que as contas são essas, né? Para viver a gente precisa disso. Às vezes eles não têm noção de quanto é o rancho do mês, quanto é a alimentação diária, então eles têm que conversar com eles muito, né? Conversar o básico. Educação financeira dentro da casa, da família, interessante. Então você recomenda muito que os pais, de fato, assumam também mais essa área de educar os seus filhos. E você recomenda esse diálogo aberto sobre as contas da casa, então, que é bom que os filhos conheçam esse lado. Eles têm que saber quanto custa a luz, que se aquela luz que eles deixarem acesa o dia inteiro no quarto, quando não saírem, vai custar. Então essa noção de custo da casa eles têm que saber. Por quê? Para valorizar o que os pais fazem por eles e para quando eles saírem de casa, saber quanto isso custa, né? Então, a gente vê muito que às vezes eles não valorizam a casa porque eles não sabem quanto é o valor. Então, eu acho que de casa eles têm que aprender e os pais têm que conversar bastante com os filhos. É interessante, no final do nosso programa aqui agora ainda você está apontando uma questão super importante, né? De saber o valor. E Graciela, e quando o pai e a mãe às vezes tem aquela pena do filho e continuam dando dinheiro e o filho gasta e não fica dentro desses limites, não tem disciplina, o pai e a mãe estariam fazendo algo talvez prejudicial para o futuro desse filho nesse sentido? Eu acredito assim, protelar um problema, né? Porque que se eu, de pequenininho, que eu não digo, olha, não dá por isso e isso, quando ele tiver mais uns anos, então assim, protelar um problema. Vai chegar uma hora que ele vai ter que aprender. Então a criança, o adolescente vai chegar a hora que vai ter que aprender o valor das coisas, nem que seja na fase adulta. Então, eu acho que a gente faz um bem para os filhos quando explica desde cedo os motivos e dizer um não na hora certa para isso também, né?
A gente tem que dizer não para tanta coisa para eles aprenderem para isso também, né? Muito bem, Graciela, muito obrigado por estar aqui conosco no programa Castelo Forte. Informações muito úteis, importantes, que certamente ajudam na prática lá na nossa vida familiar e também no preparo dos nossos filhos para uma vida adulta mais saudável nessa área financeira. Agradeço muito a sua participação aqui conosco e... Eu agradeço então a oportunidade e sempre lembrando, né? A nossa administração financeira começa em casa. Isso aí, muito obrigado, Graciela. Até uma próxima oportunidade. Amigos, você se considera uma pessoa esperançosa? Esperança é uma palavra que a gente ouve muito, a gente sabe da importância, mas vale a pena nos perguntarmos, será que eu sou uma pessoa esperançosa? Viver sem esperança não é bom. Viver sem esperança nos traz uma vida sem futuro, sem sonhos, mas também viver com esperanças vazias, sem fundamento, pode ser uma grande armadilha. Gostaria de conversar com você sobre esse tema da esperança. Todos nós precisamos, desde a criança, o jovem, a pessoa idosa, é muito bom vivermos com esperança. Esperança é quando nós aguardamos, quando nós esperamos que algo que não vemos ainda, que não está presente, que isso venha a acontecer. Temos esperança de que esse trabalho vai dar certo, temos esperança de que essa pessoa vai nos compreender, enfim, temos muitas esperanças que o nosso país vai melhorar, que vamos poder ter melhores condições de saúde e segurança, por exemplo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela fala muito de esperança. E lá nós lemos, inclusive, que Deus é um Deus que nos quer encher de esperança. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, diz que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Vejam que Deus deseja encher a nossa vida de esperança, mas isso vem por meio da fé nele. Ou seja, a esperança que Deus nos dá
ela cresce, ela se fortifica a partir da nossa confiança no que Deus diz. Essa esperança, ela não é vazia. Essa esperança não é baseada em mágica, não é baseada em algo que simplesmente vai aparecer do nada. É uma esperança de que aquilo que Deus promete, aquilo que Ele diz, pela fé nele, isso irá acontecer. Essa é uma esperança que tem uma razão, tem um motivo. O motivo é quem nos dá essa esperança, que é o próprio Deus eterno. Assim, nós também precisamos e queremos conhecer então melhor esse Deus e as suas promessas, para que elas nos tragam esperança. Porque nem tudo aquilo que nós imaginamos ou sonhamos, ou que até algumas pessoas nos dizem, nem tudo é de fato promessa de Deus. Precisamos ter cuidado para que não criemos falsas expectativas ou falsas esperanças. É bastante perigoso, pode ser trágico, nós construirmos a nossa vida em cima de falsas esperanças que não têm fundamento, que não têm razão de ser. Muitas vezes pessoas nos trazem ou nos criam falsas esperanças, desilusões. Podem ser pessoas mal intencionadas, pessoas que conscientemente criam em nós uma esperança que não tem nenhum fundamento, nenhuma razão de ser. Pessoas iludem outras com falsas promessas, que depois trazem grande sofrimento, muita dor, que causam grande devastação na vida de pessoas, famílias, empresas e até mesmo um próprio país. Amigo, amiga, podemos sim ter esperança. Desejo que tenhamos muita esperança na vida, mas esperança que tem fundamento. Deus deseja que nós conheçamos as suas promessas na Bíblia. Vamos conhecer, vamos poder assim colocar a nossa esperança naquilo que é real, que tem fundamento. Em último lugar, quero também chamar a atenção para o fato de que toda a esperança precisa também do nosso empenho, da nossa dedicação, do nosso trabalho. Certa vez assisti um filme que contava a vida de um casal, ainda um tanto jovem, que estava tendo muita dificuldade, brigas, discussões, não se entendiam mais, cada vez pior o relacionamento deles. E chegando à beira da separação, o pai deste homem sugeriu que ele fizesse uma lista de coisas que ele poderia fazer diferente, para que houvesse esperança do casamento deles melhorar e serem um casal feliz. Lembro muito bem que este filme mostrou que este homem aceitou o convite, o desafio de ter esperança de que o seu casamento pudesse novamente ser um bom casamento. Mas essa esperança exigiu dele trabalho todos os dias. Ele procurou mudar alguma atitude dele para que essa esperança se realizasse. Assim, convido para que nós sejamos pessoas esperançosas, mas que também trabalhemos, façamos a nossa parte, o que nos cabe, para que essa esperança se concretize, com a nossa participação, com a bênção de Deus, para que seja de fato uma esperança bonita, que promove a vida, que nos leva a olharmos para frente com muita vontade, com muita alegria. Que Deus encha os nossos corações com uma esperança bonita, viva, a cada dia deste ano. Amém.